Olá, olá, voltamos com o Potência Limitada. Você, mais uma vez, seja bem-vindo a estar aqui conosco. Hoje vamos falar de um assunto especialíssimo. Falamos já de saúde, saúde mental, saúde física. Falamos sobre a mulher, o mês de março todo dedicado a falarmos da mulher. E hoje vamos receber o Ostílio Neto para falar sobre finanças, investimentos, inteligência emocional ao lidar com dinheiro. Então, um assunto muito importante no nosso dia a dia e que nós brasileiros não tivemos essa educação financeira nas escolas e agora muitos de nós estamos procurando esses profissionais e você vai ter oportunidade aqui de ouvir um pouquinho dessa temática e poder aplicar na sua vida. E aí, Ricardo? Exatamente. Curti, hein? Não, bom demais. Novamente, nossa audiência vai ter que pegar o bloco de notas e preparar o dedo, porque tem muito insight, muita coisa valiosa para quem está começando. Eu sou, assim, mais uma vez, né, coincidência, suspeito e coincidências também não existe, né? Mas elas aparecem. É um cara que é apaixonado por educação, cara, igual a gente, igual a Potência Limitada, tá aí para transbordar, Rafael. Bacana demais. Antes da gente passar a palavra a ele, mais uma vez, aquele abraço carinhoso, Fábio Melo Boutique. Você aqui da nossa região, vá visitar a loja nova, está linda, né? Toda a gama de roupas masculinas e femininas de alta qualidade para você, para sua família, para você presentear aquele amigo, aquela amiga, nos aniversários da vida. Esteja lá, vá, Rua São Sebastião, aqui em Barra Mansa, Fábio Melo Boutique. Boa. Bora lá? Ostílio Neto. É com você, meu amigo. Seja bem-vindo. Muito bem. Primeiro aqui, se apresenta pra gente, fala um pouquinho da sua história. É um prazer você estar aqui num assunto tão importante, cara. Prazer é todo meu de estar participando com vocês do podcast Potência Ilimitada. Agora, como entrevistado, estava acompanhando antes os primeiros episódios, achei incrível. E estou disposto a passar algumas ideias sobre finanças, investimentos, contar um pouco da minha história. Achei bem legal o que o Ricardo colocou como um educador. É o que eu gosto de me colocar com relação à educação financeira, é o que eu quero trazer hoje para vocês. Ostílio, mas você é muito jovem, cara. Conta um pouquinho dessa história, como que isso começou aí dentro do seu coração, como que surgiu esse empenho aí em ser um educador e estar no mercado financeiro. Sim. Porque semana passada a gente teve aqui um educador, né, físico, né, sim, que foi o Igor. Então, o Igor. Deu uma aula Meu aqui pra professor gente. também. Aí, Não, é isso aí, coincidência não existe, hein? Fala comigo. Conta um pouquinho pra gente como é que começou isso tudo. Então, realmente comecei muito novo. Eu tenho 28 anos atualmente. E a gente começou a trabalhar dentro do mercado financeiro com 23 para 24 anos, criando a empresa Denaro Consultoria, que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre ela. Mas falando um pouquinho de como eu cheguei ao mercado financeiro, né? Eu estudei a vida inteira no Colégio Verbo Divino, aqui de Barra Mansa, e com 17 anos fui estudar engenharia mecânica. Eu sou engenheiro mecânico por formação. Estudei na UF, Universidade Federal Fluminense. Em Volta Redonda? Em Volta Redonda. E durante essa formação como engenheiro pela UF, fui um dos alunos selecionados para trabalhar na Pulso Consultoria, uma empresa júnior da UF. Ali começa a despertar o interesse para trabalhar com... Fazia parte da grade do estudo, não? Empresa júnior. Era externo à grade de formação. E aí você foi pensado ou você se candidatou? Como é que é? Processo seletivo. Bacana. Selecionam alguns poucos alunos para trabalhar com auxílio de alguns professores, doutores da universidade, com consultoria. Então ali começa a despertar o interesse para trabalhar com consultoria, apesar de estar me formando como engenheiro mecânico. Mas já nasceu a semente da educação. A semente da educação, de trabalhar com consultoria, de trabalhar com empresas, na época a consultoria da Pulso focada em empresarial. Hoje a Denaro Consultoria é um pouco focado mais na pessoa física, mas ali nascia uma semente para trabalhar, para empreender e ter o meu próprio negócio. Ali nascia na Pulso Consultoria. Mas você, Ostílio, a sua família vem de engenheiros mecânicos? Na verdade, do mercado financeiro. Ah, e tá explicado então. A minha mãe foi gerente geral de banco durante 35 anos, hoje ela já é aposentada. Quando aposentou, estava na gerência geral do Itaú. Então, a educação financeira, que é muito escassa aqui no nosso país, Totalmente. eu tive de casa. O meu avô também foi gerente geral do Banco do Brasil, minha mãe no Itaú, e trouxe essa
inspiração para minha migração de mercado. Apesar de ter estudado engenharia mecânica, você terminou essa faculdade? Sou engenheiro mecânico por formação, estudei na UF, me formei lá, passei pela Pulso, tive a experiência de trabalhar com engenharia, fiquei 2 anos na engenharia de manutenção da Nissan, e em 2019 eu tomo essa decisão de sair da engenharia de campo e ir para o mercado financeiro. Muita gente estranha essa decisão, porém, o mercado financeiro é tomado de engenheiros, economistas, engenheiros, ciência contábeis. Então, ali começa a migração em 2019, saindo da Nissan para fundar o meu próprio negócio, que é a Denaro Consultoria. Bacana, de coragem. E coragem. Você já estava estabilizado ali. Estava começando já a engatar na engenharia, porém, durante a formação como engenheiro, após a Pulso Consultoria, fui me certificando, estudando, me especializando também no mercado financeiro, que já era um interesse mais antigo, era a minha paixão de estudar. Né? A engenharia era uma necessidade, era correr atrás. O mercado financeiro, o olho brilha para fazer. Então, eu não deixei de me formar, isso é até um conselho que eu deixaria para todo mundo. Foi uma pergunta que eu também fiquei em dúvida, porque você estava no meio do curso, você foi pensado ali para ter essa oportunidade na Pulso. Consultoria, exatamente. Na Pulso, eu fiquei em dúvida, vai que essa paixão dominou mesmo, falou assim, olha, eu vou desistir e vou seguir só aqui. Não, você terminou e foi se juntando outras ferramentas para tomar essa decisão. Foi um progresso, mas primeiro, eu fechei um ciclo na engenharia, me formei para tomar a decisão de ir para o mercado financeiro. Ele teve a paixão, né, criou a habilidade e veio a demanda. É o PHD que a gente já falou aqui, né? Para ter prosperidade no negócio. PHD, paixão, habilidade e demanda. Ô, Chilinho, vamos lá. 2019, você juntou a paixão e a habilidade, certo? Não tinha demanda. A veia empreendedora veio na alta. Exatamente. 2020 tivemos aquele episódio, né, fatídico que foi a pandemia. E aí, meu amigo, como é que foi empreender sem ter essa demanda tão igual você tem hoje? Legal, ótima pergunta. Primeiro, quando a gente nasceu em 2019 com a Denaro Consultoria, como você colocou, a gente não tinha uma demanda inicial. A gente teve que construir o nosso público, né? E de onde vinha isso? Ainda durante a engenharia da Nissan, eu começo a produzir o meu próprio conteúdo via Instagram, via publicações em sites e etc. Publicações em sites e etc. E ali eu comecei a criar um público e gerando uma escassez. Olha, minha agenda está fechada, mas em breve estou abrindo meu escritório de consultoria financeira. Então, a caixinha de perguntas do Instagram, que hoje é muito popular, eu fazia 5 anos atrás, em 2019, mesmo trabalhando como engenheiro para ajudar as pessoas. Tudo de maneira orgânica. Isso é legal também falar. Orgânico foi como começou. E aí, pegando o gancho da pandemia, Ricardo, foi um grande aprendizado para a gente, porque a gente nasce em 2019 com a consultoria em Barra Mansa, nosso escritório fica na cidade, no bairro do Ano Bom, e a gente começa a dar os primeiros passos, os primeiros clientes da cidade de Barra Mansa. Às vezes alguém de Volta Redonda, algum conhecido de Resende, mas ainda muito limitado. Fechado. E a nossa potência ilimitada foi a necessidade de abrir as portas para o digital, um aprendizado da pandemia. No início, o nosso escritório só atendia presencialmente os clientes. Em 2020, com a pandemia, veio um lockdown e a gente ou se reinventava ou fechava as portas. Foi aí que a gente vai para o digital, a gente vai para o online. Hoje é um sucesso a nossa consultoria online. Então, mas vamos delimitar uma coisa, porque você já estava no online, você já estava produzindo conteúdo. Quando você fala a gente foi para o digital, foi para o online, perfeito, um outro ciclo. Exatamente. O atendimento online. Bacana. E aí, o ano de 2020, quando a gente vira essa chave para a consultoria ter o atendimento remoto, é um crescimento de 300% no faturamento em um ano da empresa. Então, 2020, a pandemia, que é lamentável no aspecto de saúde, mas para a gente foi uma potência ilimitada para crescimento de base de clientes, de abrir portas, de atender não só Barra Mansa, como o Brasil inteiro e clientes fora do Brasil também. Então, anota aí, ó, você que está querendo desbravar a sua potência ilimitada. Já falamos aqui de PHD, paixão, habilidade e demanda. O cara era seletista, talvez? Era CLT na Nissan?
Mas, entretanto, estava no CLT, regime exatamente. CLT. Já com uma veia empreendedora, começou paralelamente a a construir, não abandonar a CLT, acabar com com aquela renda, para depois tentar a sorte. Não, ele foi paralelamente, né? Exatamente. Trocando tudo com pé no chão, tranquilo, já com uma demanda orgânica e depois montando o próprio negócio com a veia empreendedora. Então, já temos 3 pontos básicos aí que já valeu o podcast. Não, isso e aí tem muito por vir. Muitos de nós, às vezes a gente se limita justamente porque a gente não consegue enxergar essa possibilidade da gente, né, não jamais deixar o seu compromisso na sua CLT ou no seu contrato, mas o dia tem 24 horas, talvez você vai ter que abrir mão de um momento de sono, de um momento de lazer, que eu tenho certeza, né, o Osho não falou isso, mas foi isso que aconteceu. Uhum. Você tem outros momentos que você não estava ali na sua dedicação principal, você ir se esforçando. É aquela historinha da vaca mimosa. Vocês já ouviram essa história da vaca mimosa? E a crença limitante da Ela vaca que mimosa. dá o leite. Se a vaquinha mimosa morrer, o que vai fazer? Então, precisou o quê? Da família Exatamente. que dependia daquela vaquinha correr atrás. Mas eu já não poderia, enquanto o leite estava dando ali, já ir buscando outras coisas. Mas não consegue enxergar, né, Rafael? As pessoas... mas olha só, o exemplo do Ostílio aqui é fantástico. Tá mais que provado, né? Você tem um sonho de empreender, não é você ser funcionário, você estar vinculado a um CNPJ como colaborador, não pode te limitar a nada. Isso é uma crença limitante que está sendo provada com fato aqui que não existe essa crença. Ricardo, porque você com seus na sua consultoria, você deve esbarrar com isso. Pessoas que ainda estão aí na vaquinha mimosa, lá na CLT. Sim. O que a gente orienta muito com relação a isso, um termo que a gente usa é o trabalho depois do trabalho. A gente tem um tempo livre para empreender, para preparar o caminho para empreender, né? A decisão de sair da engenharia e ir para Denaro Consultoria no mercado financeiro não é uma decisão, igual eu contei aqui, da noite para o dia, um estalo, vou fechar as portas e vou abrir outras portas, né? E vai... Isso é aposta, né? Exato. E a gente não está aqui para falar de aposta, a gente está aqui de falar de processos, estratégia, planejamento, que é o que ocorre. E também o planejamento financeiro. Eu não teria fundado a Denaro Consultoria se eu não tivesse uma reserva financeira que me mantivesse por meses ou anos, mesmo que o escritório não entrasse um cliente sequer. A gente estruturou uma reserva financeira, tanto eu quanto o meu sócio, para que nós pudéssemos dedicar a Denaro Consultoria, independente do volume de clientes iniciais. Perfeito, isso lá em 2019. Lá em 2019. De acontecer toda essa situação que você narrou aí pra gente. Pegando um link também do trabalho depois do trabalho, muito antes de abrir a Denaro, a gente já estava estudando o mercado financeiro, obviamente. E além disso, lá no período de Nissan, estudava marketing digital, produzia conteúdo no Instagram. Então não foi uma decisão da noite para o dia. Tem toda uma preparação. Um planejamento. Planejamento, acho que é uma palavra-chave. E olha só, que hoje a gente está vendo várias especialidades, Ricardo, dos convidados que vêm aqui, e uma característica que todos necessitam ter é saber vender, saber, né, ter esse marketing, saber se posicionar e saber vender, saber fechar contrato. Né? E às vezes não adianta você ser um gênio das finanças, você ser um gênio da contabilidade, eu do mundo jurídico, mas se a gente não sabe vender o nosso serviço. Eu convivi muito com isso durante a formação na UF. Tinham vários gênios que não sabiam se comunicar. Exatamente. Sim. O mais esperto vende mais que você que é mais inteligente. Eu acho que se a gente lembrar da escola, se a gente lembrar das nossas formações acadêmicas, a gente vai lembrar de pessoas assim, geniais, mas com dificuldade de comunicação, com dificuldade de um tipo de entrosamento, consequentemente de vendas, fica difícil. Né? Tem uma história do Bill Gates que perguntou para ele se ele era o melhor aluno da sala. E ele responde, não, o melhor aluno é meu engenheiro. E ele é o dono da Microsoft. É isso aí. É exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Né? Eu acho que a gente tem que ter planejamento. Eu não estou falando aqui que a gente não tem que ser o melhor aluno da sala, tem que se dedicar, tem que estudar. Total. Mas tem outras habilidades que importam muito. Eu posso ser um gênio de finanças, um gênio de investimentos, mas se eu não souber ensinar, educar o meu cliente, minha consultoria está morta. Acabou. Entendi. Já era. E você tem que saber vender, né? Vender. Não tem jeito. Você acorda, você se vende para o mundo. Ali, desde quando você abre o olho, você já está sendo intencional. Você tem que ser intencional para quê? Né? Entrar na banheira de gelo, Total. certo? Se expõe ao desconforto.
E ele se expôs ao desconforto, mesmo com essa segurança toda que você conseguiu planejar. Foi um desconforto você sair com dali, certeza. começar. Não saber como seriam os aquele primeiros frio na meses. barriga existe, não tem jeito. Agora você imagina o cara que não tá sem lenço nem documento. Não dá. Conta, Oxilin, pra gente como que foi mais especificamente essa virada. O atendimento da consultoria passou a ser online. E aí o que mais que você e o seu sócio conseguiram enxergar de oportunidades dentro desse mundo online que poderia tracionar o negócio? Perfeito. Antes de falar um pouquinho sobre como o online nos ajudou a tracionar, falar um pouquinho que como a gente foi desenvolvendo esse negócio. A gente acredita que um trabalho de consultoria financeira vem de uma base de educação financeira, que hoje a gente não encontra fácil no Brasil. Por exemplo, os colégios, as universidades não transmitem. Por melhor que seja o colégio, a universidade, é muito raro você ter uma base de educação financeira. A nossa consultoria foi lá na base. Ensinar a controlar renda, despesas, aportes. Depois, ensinar o cliente a investir por conta própria. Então, a gente tentou trazer uma consultoria voltada para a educação financeira. Ali, a gente criava a nossa marca no mercado. Foi assim que a gente começou a crescer. Depois, voltando para a pandemia, quando a gente vai para o online na consultoria, surge a possibilidade de a gente ganhar mais escala além da consultoria, onde a gente cria a comunidade Denaro. Uma segunda empresa, um segundo negócio, focado em dar aulas sobre finanças e investimentos. Para esclarecer, a consultoria é algo pessoal. Eu posso atender o Ricardo pessoalmente. Na comunidade Denaro, ela funciona como uma plataforma, como um Netflix, só que ligado a finanças e investimentos. Aulas semanais, eu tenho hoje mais de 140 aulas gravadas e toda semana eu gravo aulas novas sobre finanças, investimentos, desde o mais básico, sobre como você vai começar a investir, como poupar a primeira parte do salário, até como ser sócio da Apple, do Google, como investir em imóveis nos Estados Unidos. E no online, a gente quebra mais uma limitação e vai uma potência ilimitada, que é a escala. A consultoria tem um tempo limitado. Eu não tenho 40 horas por dia, eu tenho 24 horas. Exato. Na comunidade Denaro, na segunda empresa, a gente ganha escala. Eu tenho centenas de alunos no mundo inteiro que podem me assistir a qualquer momento e eu tenho a liberdade do tempo. Então, esse foi o próximo boom que o online trouxe pra gente. Qual foi o grande desafio nesse momento? Eu acho que um dos grandes desafios iniciais é sentar em frente à câmera, igual a gente está aqui, né? Agora já mais acostumado, né? E também, pessoalmente, questão de edição, design. Então, a gente teve que buscar contratar. Exato. Contratar. A gente aprendeu a fazer muita coisa, mas a gente também teve que terceirizar. Então, a gente tem designer contratada. Se a gente vai lançar um curso, a gente tem um editor de vídeos. E assim por diante. Foram desafios que foram surgindo. Perfeito. Percebe? Não foram desafios do mercado financeiro. São desafios profissionais que estão batendo na porta de cada um que está assistindo a gente aqui. Hoje o médico está tendo que criar conteúdo, o professor de educação física que não se atualiza, não grava o conteúdo, ele não vai prospectar, ele não vai vender. Perfeito. Então foram desafios que foram surgindo. E olha só o que eu acabei de falar. O Oxilin, olha só, primeiro de tudo, o Ricardo sempre fala assim, não, pega papel e caneta, eu vou falar diferente, pega lá o seu cartão, porque eu já fiquei com vontade de comprar a comunidade. É top. Porque assim, olha como que ele soube vender, soube mostrar para nós a importância, e partindo de um pressuposto totalmente verdadeiro e sincero, de que a gente, como brasileiro, a gente não tem base nenhuma. Não tem, Rafael. De educação financeira. Eu tô falando por mim, claro. Cara, eu não tenho, boio. Então, eu olha sou só. formado, tenho curso superior, mas Sim. e aí? E aí, olha só, a minha história é muito interessante, cara. Eu também não tive oportunidade, tá, de ter uma educação financeira. Então nasce o Gabriel, cara. Assim, cara, como é que o meu filho não vai ter educação financeira? Então eu tenho que aprender. Fui aprender, né? O Oxilin sabe dessa história. Fui aprender, me apaixonei pela metodologia, né? Que eu estudei de conhecimento. Não vou fazer jabá para ninguém aqui, a não ser para o Oxilin Neto que está aqui, entendeu? Aprendi, me apaixonei e comecei. Falei assim, eu entendi, gostei, acreditei e comecei a investir, tá? Aí começando a investir, Deus me deu a oportunidade de conhecer o Oxilin.
Na hora que chegou o Estilinho, eu falei assim, Estilho, olha só, que legal, cara, vamos dar investimento e tal, olha só. Eu estudei construir uma carteira assim, assim, assado. Eu falei assim, nossa, Ricardo, é o que eu defendo. Eu falei assim, putz, é impressionante. Então veio um cara experiente provar aquilo que eu estava consumindo na minha educação financeira. E a comunidade Denar é isso, a consultoria é isso. Tem vários perfis, né? Vários perfis, assim, cada um no seu quadrado, e a gente consegue atender todo mundo, dar essa educação financeira, todo mundo, vocês podem confiar, porque é possível, e todos nós precisamos disso, Rafael. Mas eu quero fazer umas perguntas polêmicas. Disso. Pode perguntar. Não, é sério, pergunta polêmica da minha cabeça. Assim, precisa ter muita grana para investir, para começar? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, seja via Instagram, seja dos meus clientes. É a pergunta do ignorante igual a mim, que é o que vem na minha cabeça primeiro. E assim. É bom a nossa audiência escutar isso, porque, porra... Gente, a gente sempre fala isso daqui. Com R$100 você pode Eu e o Ricardo, a gente está tendo essa oportunidade de estar mais próximo das pessoas, mas nós somos os primeiros a aprender aqui. O Ricardo está mais à frente que eu aqui nessa questão, porque já caminha aqui com o Estilo, eu sou zero. Então, a dúvida é essa. Porque que grana que eu vou botar nisso daí? Trazer justamente para a audiência. Aqui, ó, como iniciar no mundo do investimento? É preciso muito dinheiro? Estilinho? Essa pergunta é muito pertinente e muito importante a gente falar isso com o público, né? Deixa eu falar. Eu vou dar a prova real, então. Eu comecei minha carteira de investimento com R$200, tá? Na modalidade que eu aplico, faço minha carteira de investimento, eu coloquei R$50 em um quadrante. Entendeu? 50 aqui, 50 aqui, 50 aqui, 50 aqui, onde a gente consegue equilibrar. Com R$200, tá bom? Então... Vai ser excelente. Respondeu muito bem na prática. Não precisa ser 200, pode ser 100. Em vez de você comprar 25 aqui, 25 aqui, 25 aqui, 25 aqui. E todo mês aí tem os segredos, tem o conhecimento. Então deixa eu provocar para você também dar o seu pitaco na questão do pouco. Mas eu quero chegar aqui, eu quero investir muito, eu vou receber uma herança e tô afoito para investir, também talvez possa chegar a alguma situação assim, precisa ter esse equilíbrio. Como é que você orientaria, né? Como é que é o seu pensamento em relação a isso? Eu acho que o Ricardo tocou num ponto que é muito importante, independente de ser R$100 ou uma herança, uma fortuna, em ter o conhecimento e uma carteira diversificada de investimentos. Percebe que mesmo quando o Ricardo deu o exemplo de R$100, ele fala 25 aqui, 25 ali, 25 acolá. Então, para a gente ilustrar muito bem os exemplos, não existe o mínimo para investir. Hoje em dia você investe na bolsa de valores, você vira sócio de empresas com R$50, com R$20. Então, não se travem para começar, eu tenho pouco para investir. Não. Comece o quanto antes. O principal arrependimento de todo investidor é não ter começado antes. Ninguém se arrepende, eu comecei com pouco. Não. Eu comecei tarde, eu queria ter começado antes. O maior investidor de todos os tempos, o Warren Buffett, tem 96 anos, se não me engano. Começou com 11 anos de idade. Qual é o principal arrependimento dele? Não ter começado antes. Começou tarde. Ou seja, comece o quanto antes com quanto você pode agora. E aí você vai adquirindo habilidades, vai estudar finanças para ter a base que é controle financeiro. A maioria das pessoas que está nos ouvindo agora, não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta e não sabe se sobra para aporte ou não. Qual o segredo? Tem um controle da renda, das despesas. Ah, mas nunca sobra. Quer ver sobrar? Coloca uma conta todo mês para você pagar a si mesmo. Eu duvido que você não vai começar a investir. É igual assim, quando você resolve que você vai para academia, você acha o tempo. É isso. Ou quando a gente gosta de ir no Maracanã ver o nosso time, a gente arruma tempo. Exato. Você tem que ir, aí você pega e vai. Exatamente. É uma prioridade. Então a gente pode falar que a inteligência emocional, aí, um equilíbrio, uma disciplina tem a ver com isso daí. Tem totalmente. É a parte mais importante, eu diria. Muito mais importante da técnica de saber montar uma carteira de investimento, o que são ações, fundos imobiliários, renda fixa, renda variável. Muito mais importância do que isso é ter disciplina, paciência, constância, que são adjetivos, características raras hoje em dia. E os grandes investidores começam cedo e vão devagarinho e sempre. É o segredo. É o segredo. O segredo é a base da nossa pirâmide lá, que é o conhecimento, cara. Você busca o conhecimento. E hoje o conhecimento a gente fala aqui, né?
tá mais que nítido que tá fácil o acesso à informação. Não, Entendi muito. Chile, deixa eu atropelar, que tem tudo a ver com o que você está falando. Se eu quiser fazer a comunidade, o cartão está aqui, vou entrar na comunidade. Hoje está pagando quanto? É muito simples. A gente tem lá o site comunidadedenaro.com, certo? O valor é muito acessível, R$ 29,90 por mês, é uma assinatura mensal, tão semelhante ao Netflix. Uhum. Você tem acesso a todo o conteúdo já gravado, 148 aulas nesse momento que a gente está falando, e toda semana, terças-feiras, aula nova. Temos aulas desde o mais básico, isso é outra pergunta. Isso, legal. Eu preciso ter conhecimento para chegar na comunidade Denaro? Não. Eu vou te ensinar a montar a sua planilha de controle financeiro, você vai começar a poupar, você vai começar a investir formando uma reserva de emergência e depois temos aulas mais avançadas sobre como investir em ações nos Estados Unidos, como investir em fundo imobiliário, como você vai ser dono dos melhores imóveis do país e receber aluguel na sua conta todo mês. O Ricardo pode dar o testemunho. Uhum. Igual você... É isso que eu provoquei aqui, a Isso, pergunta, que a gente já tinha falado aqui, né, a questão do valor. Porque eu acho que é o que você ia falar. A informação, ela tá e ela não é um negócio, fala assim, não, é impossível. Não é impossível. Hoje, né, se fosse alguns anos atrás, só tem o curso lá do Warren Buffett e custa $10 mil, não tem jeito. Não tem jeito, Hoje, é muito longe, eu não tenho acesso. E eu estava falando justamente isso, cara. Você tem a informação, é a duvidosa fonte. Não, a gente está falando aqui de uma fonte confiável, que tem na prática confiável. e acessível. Não tem essa, não tem igual vendedor de palco aqui. Aqui é skin the real, game, né? É prático, exatamente. A gente tem aqui um aluno testemunha. Exatamente. Para poder participar da consultoria, que é esse, né, 1 a 1 ali, eu preciso passar pela comunidade Denaro primeiro? Não necessariamente. Nós temos casos de alunos que se tornaram clientes da consultoria e vice-versa. Tivemos clientes de consultoria que agora já fazem por sua conta as aulas da comunidade Denaro e não necessitam de consultoria. Eu acho que são perfis diferentes. A comunidade é para quem está buscando conhecimento para começar a caminhar sozinho. A consultoria é para quem precisa pegar de mão dada e a gente vai puxar à frente. Vai depender muito do perfil da pessoa mesmo, né? Perfil, objetivos, acho que tem que alinhar bem. Eu acho o interessante deixar claro aqui, é igual você, Rafael, por exemplo, você, né, expôs aqui pra gente que você não tem conhecimento nenhum, você não tem zero. Na hora que o Stile falou de aporte, eu falei assim, cara, vamos explicar o que é aporte? Mas então, é isso. Lá na comunidade de Denaro, é desde o básico, do iniciante que não sabe nem o que é lucro, não sabe nem o que é dividendo. Lá vai estar esmiuçado essa informação, o conhecimento vai estar lá. Entende? Ô, Ricardo, é uma coisa que a gente defende aqui, Stile, toda semana, que a gente buscar o conhecimento. Poxa, vou usar um termo lá do meu mentor, José Roberto Marques. Pô, senta a bunda na cadeira, cara. Senta a bunda na cadeira, em vez de você, às vezes, ficar, né, passeando ali no Instagram ou Não que não deva fazer isso, mas muitas das vezes a gente utiliza o nosso tempo, sendo que a gente poderia estar aprendendo um conteúdo riquíssimo desse daí. Essa é uma questão que eu respondo muito para os clientes. Ostílio, e se eu tenho só R$50 para investir, como que eu começo? Compra um livro. Assina a comunidade. Invista primeiro no seu conhecimento. Depois você vai colocar em prática o que você aprendeu e você vai caminhar, você vai adiante. E aí vai desenvolvendo, voltando ao assunto aí na questão da inteligência emocional e da disciplina aos poucos, né? Com a base de conhecimento, você começa a fazer e vai trabalhando isso, porque o dinheiro é emocional, cara. Principalmente emocional. Desde as finanças comportamentais, né? Eu falo que a educação financeira mais importante que existe é gastar menos do que ganha. Isso é comportamento. Claro. Né? É a gente não ser compulsivo. Por exemplo, muita gente vai no shopping comprar uma calça jeans e volta com 3 casacos. Cara, o 10 vezes no cartão é fantástico. Você vê a parcela. Você vê lá um casaco desse cabe. 1.000 conto, fala, pô, 100zão dá. Não. Cabe no bolso, né? Cabe, só que você vai juntando um monte de parcela. Dali 3 meses você esqueceu daquelas 7 que ainda faltam, de 10 que você pagou só 3. Não pode. Então é emocional, cara. Muito emocional. Finanças são comportamentos. Existem umas regrinhas, né? Igual eu preciso, da necessidade, eu posso. Será que eu posso esperar? O preço está bom durante o mercado? É uma boa compra? Não. Né, Ostílio? Tem umas coisas, umas questões que a gente consegue levantar para analisar se é o momento certo ou não. Deixa eu fazer uma outra pergunta, assim, de leigo, mas talvez seja polêmica. O investidor, ele é um pão duro? Não necessariamente. O Ricardo
Talvez você já ouviu essa pergunta também. Com certeza. Não quero virar esse negócio não, Chile. Fica esse negócio aí não pode comer uma pizza, não posso viajar, não pode fazer nada, fica só guardando dinheiro. Quero viver. Sem fazer jabá, mas não precisa cortar o cafezinho, entendeu? Exatamente. Não precisa cortar o cafezinho para você ser um investidor. Uma preocupação, né, do cliente quando chega para a consultoria é, putz, agora ele vai cortar meus gastos, eu vou ficar mesquinho. Nada disso. Então não foi tão leiga a pergunta. Não. Excelente pergunta. Excelente. Uma coisa que eu defendo muito. A gente não precisa gastar menos, cortar gastos. A gente precisa cada vez ganhar mais e se organizar para poupar uma parte do que a gente ganha. Isso é muito diferente. Concorda? Total. Até porque acontece muito do cliente chegar para mim e falar assim, ô Chile, eu nunca poupei, mas agora eu vou poupar 50% da minha renda todo mês. Eu já desconfio. Porque ele vai ter uma perda de qualidade de vida tão brusca que ele pode fazer isso por 1, 2, 3 meses. Isso vai mudar a vida dele? Não. Talvez ele vai acabar com o casamento dele. Eu prefiro... Ele não vai dar continuidade no Eu prefiro no 1000 dele. vezes uma pessoa que poupa 10% do que ganha, mas faz isso por 10 anos. O resultado é extraordinário. Extraordinário. Então a gente não precisa mais uma crença limitante. Investir não se trata de gastar cada vez menos e poupar, poupar e poupar e só pensar nisso. Eu prezo por qualidade de vida, por dar uma vida boa para minha família, por poder aproveitar os momentos, mas de forma equilibrada, entendendo que o hostilho do futuro precisa ter patrimônio. Até quando eu vou trabalhar com consultoria? Com 80 anos? Com 90 anos? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, é o equilíbrio. Eu não gosto de defender a mesquinharia de pão-duragem, mas também detesto aquele cara que fala assim, eu tenho que viver tudo agora que eu não sei o dia de amanhã se eu vou estar vivo. Imagina se você estiver vivo daqui a 10, 20, 30 anos, dando trabalho para todo mundo, cheio de dívida. E tem mais chance de estar, né? Grande chance. Exatamente. Né? Então, eu acho que a palavra-chave, equilíbrio. Entenda qual é a sua renda, quais são suas despesas e tente inserir um aporte mensal. O que é um aporte mensal? Poupe um percentual da sua renda. Uhum. Olha, eu ganho 5 mil todo mês, eu quero poupar 10%. R$500, você recebeu o seu salário, é uma conta que você paga para si mesmo. Já manda para a corretora de investimentos, você não vai ver. Como se fosse um boleto, né? Outro segredo, como se fosse um boleto. Tira da sua frente, porque o dinheiro que não tem destino, ele vai vazar. Vai vazar no iFood, vai vazar no Maracanã, na Amazon Prime e assim por diante. Aí é o dinheiro emocional. É o emocional. É o cartãozinho que você passa em 10 vezes, na hora que a fatura vem, cara. Exato. Todo mês a danada vem. Então Não tem como correr, não. tem alguns segredos, né? Você tirar da frente. Tem uma... O que as pessoas fazem muito no Brasil? Previdência privada, né? Eu não gosto muito do produto em si, como os bancos vendem, não vamos entrar nesse mérito. Mas tem uma coisa que eu acho positivo. O cara tem um aporte automático. Já sai no débito em conta ali, ele faz um aporte meio que obrigado. Se a gente fizesse isso na nossa carteira de investimentos, a gente estava feliz da vida na aposentadoria. Um aporte automático. Existe uma conta, assim, de quanto tempo a gente necessitaria fazer esses investimentos? Eu já tô com 39, vou fazer esse mês que vem. Eu acho que não dá mais para poupar nada, tô velho. Dá melhor tranquilo. continuar gastando e... Falei do Warren Dá Buffett tempo. com 11 anos, você ficou assustado. Fiquei, lógico, hein? Não, que isso. Eu tenho clientes em consultoria investindo a longo prazo em ações que têm mais de 70 anos. Ou seja, estão pensando daqui a 10, 15. Então não tem essa limitação. Ah, mas então quanto tempo eu preciso para me aposentar? Depende. Talvez essa fosse a pergunta que eu estava querendo fazer. Depende. Depende de qual padrão de vida que você quer ter na aposentadoria, quais são seus gastos mensais. Depende de qual é a sua capacidade de poupança mensal. Eu penso muito numa coisa, Chile, eu não quero viver para pagar plano de saúde. Uhum. Eu não penso em ter luxo quando tiver mais velho e tal. Estiver numa casa boa, morando bem, tá tudo bem. Agora, assim, viver para pagar plano de saúde é uma das coisas que na minha velhice eu não quero. Sim. Mas aí então eu preciso preparar isso. Exatamente. E dá tempo. Tô com 39. Tranquilamente. Se você poupa 10, 20 ou 30% da sua renda mês a mês, daqui a 10, 15, 20 anos, você vai estar muito melhor do que dependendo somente do INSS, que a gente chama de consultoria lá de isso não será suficiente. Nunca vai ser. Não dá. Jamais. Você tem que construir a sua aposentadoria a partir de hoje. Qual o principal arrependimento? Não ter começado antes. Já se arrependeu, agora vira a chave. A ponte quebrou. Entra na comunidade rápido, comunidade aprende rápido. alguma coisinha. Quebra o retrovisor e
Pau na máquina. Se você entra na comunidade hoje e assiste as 8 primeiras aulas, sua vida já mudou, você já está pronto para começar a sua carteira de Sério, investimentos. cara? Tranquilamente. Você vai tirar 30 minutos por dia, em uma semana você está pronto para começar a sua carteira de investimentos. Tá boa? Valeu a chicotada pra Valeu. você, pra todo mundo aí. que Gente, tá assim, no- pra mim tá doendo mais, tá vindo primeiro, mas, poxa, olha, mas é uma notícia boa. Tô fazendo uma anedota, porque o sentimento é justamente isso. Poxa, mas por que eu não tô vendo isso antes? Eu sabia Eu que tenho- Eu esse tenho podcast é esse sobre leque isso. de gostar de estudar, de fazer, eu tenho essa facilidade pessoal, pô, por que isso não tá Mas não tem na oportunidade. minha planilha de também, estudo cara. aqui? Não tem, você nunca teve oportunidade. É. E a gente tá aqui justamente, cara, por isso que eu falei. Cara, não, tá vendo? Nosso host não tem oportunidade. Imagina a galera que vai ouvir isso nesses cortes. Imagina. Ô, Jonas, já teve oportunidade assim? Aí, viu? Você não tem, Mais um cara. aluno aí, ó. Aí, viu? É bom Você, demais, cara. você atende só CPF? Hoje, nosso foco em consultoria é trabalhar com pessoa física, certo? Mas, para a pessoa física prosperar, normalmente ela está ligada a uma pessoa jurídica. Como investimento, a gente atende pessoas físicas. Entendi. E aí ali você presta alguma orientação, acaba Orientação. dando uma rebaba ali, Como né? sou empresário, tiro muitas dúvidas, não é o foco da consultoria. Mas, como empresário, Acontece. dono da Denaro Consultoria, eu sei um pouco Claro. sobre como gerir empresas. Varia muito o alavanca, ramo né? da pessoa, o momento do ramo dele e tal, mas você orientando o CPF, a chance de ó, fortalecer o com CNPJ certeza. é o que você É, sempre exatamente. fala também, né, cara? Claro. CPF com certeza. forte tende a produzir, produzir. a fortalecer um E, CNPJ. por exemplo, da onde vem o dinheiro de uma empresa saudável? Então é um ciclo, né? Uma empresa saudável vai gerar lucro, sem mimimi, a empresa nasceu para gerar lucro, para dar dinheiro, e o sócio vai ter que investir. Mas o que o sócio vai fazer com esse dinheiro? Quando vai gastar compulsivamente? Não, pô, vão investir. Vão ter acesso ao conhecimento, à oportunidade e vamos investir. Uma outra coisa que na hora que a minha esposa vê isso daqui, ela fala, Rafael, nós temos que fazer isso junto. Acontece? Muitos. Vários casais, famílias Eu tô tão participam. feliz que as coisas estão passando na minha cabeça, assim, parece um devaneio, mas é coisa que acontece. O nosso escritório recebe famílias, levam esposas, levam filhos para aprender. Lembra do segredo de começar antes? Quem tem mais potência para enriquecer aqui? Quanto mais novo. O meu filho, que tem 7 meses recém-completados, tem muito mais potência de investimento que eu. Ele tem muito mais anos pela frente de aporte. Então, vão famílias, crianças, tudo para aprender sobre finanças e investimentos, claro, com uma base Uhum. para começar. Muito Poxa, legal. Excepcional, cara. É um produto familiar. Sim. Mas pô. Exatamente. É igual o Chile falou, cara. Quanto antes, qual o arrependimento? Não ter começado antes. Seu filho, você dá educação financeira pro seu filho, dá uma mesada, dá educação da mesada, meu filho, mas olha só, dessa mesada aqui, ó, vamos montar uma carteira de investimento para você, ó, toma conta disso, 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 e depois você faz o resto. Eu E vai criando. tenho um caso, óbvio, mantendo o sigilo, mas contando um pouquinho de uma história de um cliente da consultoria. A filha deste cliente está interessada, ela é mão de vaca, o cliente me falou. Ela guarda o dinheirinho dela no porquinho, e ele viu ali uma possibilidade de ensinar sobre investimentos para ela. Ele já tem um conhecimento por conta da consultoria, e ele começou a colocar alguns serviços pequenos em casa para que ela realizasse, e caso ela realizasse esse serviço bem, ele faria um aporte para ela na carteira de investimentos dela. Só que ao invés de colocar no porquinho, ela já é sócia da Apple, do Google, da Microsoft, da Amazon. Ele criou uma carteira de ações nos Estados Unidos para a filha de 10, 11 anos de idade e ainda ensina muito sobre a importância do trabalho. Não comece pensando que a gente vai criar patrimônio sabendo de ações do Google, da Apple. Tudo começa da base, trabalho. Depois, o trabalho vai te gerar renda, você precisa poupar uma parte da sua renda. Depois, aprender a investir com inteligência e repetir o processo mês a mês a longo prazo. Isso cria riqueza. Isso é criação de patrimônio. Esse pai ensina a filha a trabalhar e gerar uma renda. Ela poupa. É uma característica dela. Ele está investindo para ela, ensinando. Filha, a longo prazo você prefere esse dinheiro no porquinho ou melhor ser sócia do Google, da Apple, que ela já tem o iPhone? Deu uma Dá sacada pause, excelente, eu vou dá falar. pause aí, tá no YouTube. Aperta 3 vezes a tecla para voltar, 90 segundos,
E anota isso aí, por favor, pelo amor de Deus. Aproveita e curte esse Pô, troço aí. Que se você não curtir isso daí, você vai ficar na ruína financeira, hein? Ó a praga. Olha, cara, você tá falando um negócio, isso aconteceu essa semana lá em casa. A minha filha mais nova, ela tem 8 anos. E ela, desde pequena, assim, ela tem um tino para trabalho e para poupar. Sendo que, assim, eu e a minha esposa, a gente não tem essa educação e a gente não ensinou isso para ela, assim, é dela. Interessante. O que ela faz? Ela faz pulseirinha, isso aqui, inclusive, ela que fez. Ela faz brinco, aí leva pra escola, vem, é um bolo de nó de R$2 desse Já tamanho. tá empreendendo. Total. Ela falou, pai, meu objetivo até o final do ano é chegar em R$1.000, já tem 700. Nós estamos em abril ainda. Vai chegar. Falei, minha filha e tal. Só que ela, na cabecinha dela, ela não aceita esse negócio de botar no banco. Falei, não, vamos guardar, você não precisa ficar com essas notas todas, vamos botar isso no banco. Mas não era nem investimento, a minha ideia leiga era botar para ficar guardado. Poupar. Não, o dinheiro às vezes pode sumir, gasta, não, vamos sei o que, pega. Falei, deixa guardadinho lá. Mas eu achei muito interessante propor isso para ela. Você não quer ser sócia do Google? Você não quer ser sócia? Já é alguma coisa. Sim. Com certeza. E as pessoas ficam assim, hostilho, mas é uma criança, ela pode investir em ações? Com certeza. Ações são negócios de longo prazo. Crianças têm muito tempo pela frente. A sua filha precisa desse dinheiro mês que vem? Nunca. Ano que vem? Ela vai ver esse dinheiro talvez na Daqui a faculdade, 10 daqui a 10, 15, 20 anos. São as pessoas que mais têm oportunidade de tomar risco. São as pessoas mais jovens. É onde tem que começar. Que bacana, cara. Vou mostrar isso pra ela. Perfeitíssimo. Você vê, 8 anos, cara. Danadinho. O meu mais velho já não quer saber de nada. Já mais relaxado. Não, pai, legal. Aí essa outra coisa que ela faz, a avó dela tem uns coelhos lá, aí os coelhos cruzam, vende os coelhinhos. Vai, Empreendedorismo na veia também, né? Isso aí é dela, cara. Ninguém legal. ensinou, louco, né? Maneiro. Mas é uma maneira de eu poder agora incentivá-lo de uma maneira um pouco mais correta, dando esses insights, essas ideias. É muito legal você dar um exemplo para ela do seguinte. Ela já está com uma ótima habilidade que é a venda e ganhar o primeiro dinheiro dela. Saber que precisa trabalhar. Já viram aqueles vídeos de a mãe deixa um bombom em cima e fala assim, filho, não come. Se você não comer, depois eu te dou 2. Investimento é isso. Filha, por que ao invés de você não ficar com R$1.000 em espécie no bolso, por que você não investe e daqui a 10, 20 anos você pode ter 10, 20 vezes mais do que isso, Outra porque coisa você que deu vai chamar a tempo atenção dela. para o dinheiro. Então é fazer simulações. Na aula 008 da comunidade Denaro, aproveitando o gancho, a gente tem uma planilha com simulações. Opa, se eu poupar R$1.000 por mês, daqui a 20 anos, quanto eu vou ter? Se eu poupar R$5.000 por mês, daqui a 20 anos, 30 anos, quanto eu vou ter? Todas as simulações estão disponíveis lá. Vou dar um spoiler, uma conta de padaria. Uma pessoa que poupa 5.000 por mês, em 10 anos está milionária. Quantas pessoas a gente já ouviu falar que tem R$5.000 por mês para investir? E não investe. E quantas pessoas que a gente conhece que tem R$1 milhão investidos? É muito raro. É muito raro. É muito diferente a renda do patrimônio. Eu tenho vários clientes de consultoria que recebem 2, 3 salários mínimos e poupam um salário. Ao mesmo tempo, tenho clientes que ganham 50, 60 salários e não poupam, às vezes têm dívida. Gastam mais do que ganham. Então, não é sobre o quanto você ganha. É sobre a relação da renda com as despesas e o quanto você poupa pensando no futuro. E lembrem, não é uma questão de gastar menos e ficar mesquinho. É estudar, obter conhecimento, se especializar e ganhar cada vez mais. Esse é o segredo de aumento de aporte e patrimônio. E o ganhar cada vez mais seria o quê? A pessoa diversificar o próprio trabalho dela, ela trazer outras fontes de renda? Acho muito interessante essa ideia de diversificar. Sempre, né? Não, a gente não ficar na zona de conforto. Eu sou CLT, eu trabalho de 8 a 5, estou satisfeito com o meu salário. Nada contra ser CLT, mas se você está satisfeito, alguma coisa tem errado. Então você tem que conseguir. Eu gosto de trabalhar de 8 a 5, sem problemas, então busque uma promoção. Mesmo CLT. Você pode ganhar mais. Você pode ter o trabalho depois do trabalho. Exemplo que a gente falou no início do podcast. Sim. A gente pode buscar especialização, estudar para ganhar mais. Se diferenciar no mercado. Eu poderia até hoje estar na engenharia da Nissan. No mesmo local. No mesmo local. Às vezes trabalhando, fazendo consultoria à noite, mas você fica ali com a mimosinha agarrada ali, porque ela tá te dando leite.
Não tem jeito. E a base de tudo, para sair até da zona de conforto, cara, é o conhecimento, né, Rafael? Caraca, eu fico impressionado. Tudo é o conhecimento, tudo vem no viés da educação. Estou pensando aqui, quais os próximos passos da Denaro? Hoje, esses 2 produtos principais, vocês já sonham alguma coisa, já tem algum outro projeto mais... Conhecimento já é, porque já está transbordando conhecimento. Lá e cá. Na consultoria, eu diria que a gente atingiu um ponto de satisfação dos clientes, qualidade e até mesmo volume de atendimentos e agenda muito bom. A gente não pensa muito em crescimento no atendimento de consultoria. A gente preza mais pela exclusividade e a qualidade aos nossos clientes antigos. Na comunidade Denaro, a gente está voltando o foco agora para crescimento da base de alunos. Mas sobre as novidades, a gente está pensando em bolar um lançamento de um curso com início, meio e fim. Ao invés de serem aulas semanais, que o cara fica a longo prazo, tem gente que atende muito bem esse público. Agora, um curso de investimentos. Boa. O Ricardo quer ficar um final de semana estudando investimentos. Tem lá um curso com 30, 40 aulas de 5 minutos, 10 minutos, não sei. Os módulos, renda fixa, renda variável, exterior, um lançamento. Eu acho que esse é o próximo passo. Estou dando um spoiler, ainda não está montado. Igual a pergunta, é um sonho. Não, e assim... É justamente a sua fala anterior. Você está na zona de conforto? Ficou bom agora, né? Você tem a consultoria, você está com a agenda cheia, já a Denaro lá, já está com a galera na comunidade, relaxa, pô, né? A maioria das pessoas relaxaria. Um grande aprendizado. Eu fui pai agora, tem 7 meses. A consultoria está com a agenda cheia. E o tempo com meu filho? E aí? Foi onde eu pensei eu preciso ter mais coisa com escala. Eu preciso crescer, eu preciso quebrar a comunidade Denaro e fazer um outro produto escalável. Exatamente. Então quem não está crescendo está morrendo. Exatamente. Isso é uma frase que a gente usa muito lá no escritório. Se a gente não está crescendo, tem alguma coisa errada. Mas aí você está com a agenda cheia, como é que você faz? A gente bolou outras empresas, outros produtos, outros negócios. Ô, Chilim, no podcast eu falei aqui, olha só, cara, vocês têm que quebrar sua empresa todo ano. Sim. O planejamento você tem que quebrar todo mundo. Que isso, cara? Então, você quebra ela que você cresce. Foi o que aconteceu em 2020, na pandemia, que eu falei que a gente teve que se reinventar. Muda tudo. Ô, Chilim, teve algum caso dentro da consultoria da pessoa que estava lascada em dívida mesmo e conseguiu colocar a cabeça para fora da água aí? Sim, eu já tive caso de cliente que chegou, tá engraçado, ele chegou com todos os cartões de crédito dele e falou assim, quebra para mim. Depois de um tempo, ele formou uma reserva de emergência, organizou as finanças, formou a reserva. Ele era funcionário de uma empresa, cujo agora ele é um dos sócios, por conta de educação financeira. Bacana, porque assim, eu estou fazendo essa pergunta, provocando também, porque a gente está falando de investimento, de aporte, né, de disciplina e inteligência emocional para lidar com dinheiro, mas também dentro do seu portfólio é um produto de você ajudar a pessoa a sair de um atoleiro ali. Sim, claro, com certeza. Isso deve acontecer muito, não? É o mais legal também, né? Vocês resgatar o cara do sufoco. E como é que você vai falar investimento com a criatura dessa? Exatamente. Chegar e você olha e fala assim, esse cara é maluco, vou investir o quê, cara? Muito importante a gente falar isso. Se você está endividado, juro de cartão de crédito, cheque especial, não saia comprando investimento, acreditando na ação que vai subir, na criptomoeda que vai subir e começa a investir do nada. Não. Primeiro você vai organizar suas finanças, quitar suas dívidas, para depois você começar a investir, criar uma reserva de emergência, e aí sim, com conhecimento, você vai dar a volta por cima e começar a investir. O que a gente pode mensurar dessa reserva de emergência? Seria o quê? Ótima pergunta, muito bom. Mas posso perguntar uma coisa antes? Claro. Reserva, polêmica, hein? Uhum. Reserva de emergência, cara. Qual a necessidade estrita para o cara começar a investir? Porque eu vejo muita gente assim, a gente escuta muito, cara. Porra, até hoje eu escuto o valor de equity de empresa, de reserva de emergência para cá, para lá. É assim, às vezes o cara tem essa informação e fica, você pega o seu gasto, multiplica por 12, tem gente que fala que é 3 meses, tal. A reserva de emergência em si, na sua opinião, impede o cara de iniciar no investimento? Eu acho que a reserva de emergência é o primeiro investimento de toda a carteira de todo investidor. Ela é o start, o pontapé inicial.
O que é a reserva de emergência para a Vai te gente responder agora. alinhar? Reserva é um capital com liquidez para casos emergenciais. O que é isso? Antes de investir a longo prazo, em bolsa, antes de ser sócio da Apple, do Google que a gente falou, e se eu perco o emprego? Tem que ter uma reserva. E se eu estou dirigindo, encosto no carro da frente, era um carrão, ficou 10 mil conserto? Reserva. E se deu uma infiltração no meu quarto, inesperadamente, tem que fazer uma obra? Reserva é um dinheiro que você deixa separado da sua carteira, com liquidez. O que é liquidez? Posso resgatar com velocidade a qualquer momento, em casos emergenciais. Isso é a reserva. Agora, respondendo, quanto tenho que ter na reserva? Existe um número mágico? Não. É um múltiplo de cada indivíduo. Como assim? A gente normalmente trata a reserva como algo entre 6 a 12 vezes a despesa básica mensal. Então, se a gente está falando aqui de 5 mil reais de despesas, 6 vezes, 30 mil. Seria o mínimo da reserva. Ah, eu sou mais conservador, quero ter um ano de reserva, 12 vezes o valor da despesa básica mensal. Existem algumas variáveis que a gente avalia para julgar se é melhor ter 6, 12, talvez até 24 vezes. Exemplo, o risco da renda. Tem profissional que tem um risco menor. O cara que é concursado, um concurso público, por exemplo, tem uma certa previsibilidade de renda. Esse cara pode ter uma reserva mais tranquila. Agora, um autônomo que tem uma dúvida sobre a receita, ele precisa ter uma reserva um pouquinho maior, que case melhor com esse risco de renda. Outro variante que a gente olha, não só a profissão, é o número de dependentes da sua renda. O Ostílio de 2019, solteiro, precisava de uma grande reserva de emergência? Não. Agora, empreendedor casado com um filho que depende. Se ocorre uma emergência com meu filho, a reserva que cobre é a minha. Mudou o cenário total. Muda todo o cenário. Então, existe o número mágico? Não. Existem nuances e cálculos que a gente faz para reserva. Mas uma regra de bolso, entre 6 a 12 vezes a sua despesa mensal básica. Mas assim, eu acho que a gente tem que ter assim, muito cuidado mesmo, tipo, que eu vejo, imagina, um cara de 18 anos escuta isso, eu não vou investir, já ouvi, e assim, eu fiquei, só que você me respondeu já, e eu fiquei sem saber o que falar pro cara, porque o que se vende é isso, reserva, não comece a investir antes de ter uma reserva de capital de 6 a 12 meses. Aí o cara lá de 17 anos, tá? Mora na casa dos pais. Ele precisa ter essa reserva e tá atrasando o investimento dele. Ele acha que ele nunca vai... Porra, ele falou assim, Ricardo, eu nunca vou conseguir juntar minha despesa por 12 meses, tá? E só falei, cara, porra, investe, cara. Você mora com seu pai, cara, fica tranquilo. Mas aí o cenário pode mudar, como o Ostílio falou. Opa, agora eu casei. Tenho minha casa. Então, depende da realidade e da previsibilidade. Eu acho que Exato. A palavra é a previsibilidade de receita. Exato. Uma coisa que a gente costuma orientar, eu concordo com o Ricardo quando ele fala, poxa, mas eu vou ficar no início só poupando para minha reserva? Eu estou aprendendo a investir em fundo imobiliário, eu estou aprendendo ações, eu estou aprendendo a teoria de investir nos Estados Unidos e não vou colocar em prática? Pode colocar. Orientação? Enquanto ainda não está formada a reserva, 80% dos aportes vão para a reserva. 20% dos aportes vão para a renda variável, vão para colocar em prática aquilo que você conheceu e aprendeu. Aí a melhor receita você deu agora. É isso. Então pode começar a investir amanhã, qualquer um aí, tá? Começando pela comunidade Denaro. Exatamente. Busque o conhecimento. Mas cara, muita gente deixa, eu já escutei várias vezes, cara. Ah, poxa. Procrastinando. Eu não ganho tão bem, não tenho aporte, vou ficar juntando. Não, gente, desculpa, nós seres humanos, eu te dou umas 20 aqui agora. Não, mas meus filhos nasceram, eu era novo, nasci um atrás do outro, e eu gosto de andar de bicicleta é caro, e tem um monte de desculpa. Sim. Nossa senhora, eu gosto de ir pro Maracanã, acabo gastando. E, cara, você pode começar assim, cara, pequenininho, cara, né? Com R$25. Com constância você vai longe. A gente fala muito sobre isso em aulas também. Investimento não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Então você não precisa sair dando um gás. Você tem que permanecer por muito tempo. Porque o arrependimento de não ter começado antes, ele tem que ter um cuidado também de não querer recuperar o tempo atrás. Exato.
Muito importante Empolga isso. demais e aquela empolgação... Já vi isso muitas vezes. Experiência até mesmo chão de fábrica da Nissan. Muita gente desesperada com as finanças já chegaram para mim. Putz, agora eu tô atrasado, eu vou tomar risco. Eu vou comprar não sei o quê, vou ficar comprando, vendendo, apostando meu dinheiro. Isso é um problema. Não existe almoço grátis. Faça o simples por muito tempo. Isso funciona. O feijão com arroz no mercado financeiro resolve sua vida. Agora, eu tô atrasado, então eu vou tomar risco, eu vou sair comprando e vendendo ação, fundo imobiliário, criptomoeda, não vou ligar para reserva, vou atropelar tudo. Funciona? Não. Provavelmente você vai meter o pé pelas mãos e vai sair endividado, quebrado. Diferente do cara que ganhou uma herança, né? Diferente. É um caso diferente. Sabiam que a grande maioria dos herdeiros quebram, né? Assim como premiados em Mega Sena, vencedor de Big Brother, ou seja... Por quê? Porque não tem educação financeira. Tem alguns que se dão bem? Claro. Buscam orientação ou terceirizam. Buscam conhecimento, terceirizam, exatamente. A gente tem caso de consultorias pontuais que são heranças que a gente administra. Mas a grande maioria das pessoas que não construiu o patrimônio consegue corroer o patrimônio rapidamente. Isso desde um patrimônio, uma herança de 100 mil, como uma herança de 300 milhões. As pessoas acabam com 300 milhões em meses. Perfeito. Gastação não tem limite, hein? O cara ganha 5, ele gasta 5. Ele passa a ganhar 10 mil por mês, ele vai gastar 10. O cara é promovido, vai ganhar 30, ele vai gastar 30. É a mesma coisa o herdeiro. Né? É a mesma coisa o herdeiro. A gente, falando assim, parece impossível. Como é que eu vou gastar 10 milhões de herança? Gasta. Inventa, né? Vai comprar não sei o que de carro, que é um passivo, desvaloriza, aí depois vai trocar, depois vai dar uma desculpa, vai investir em uma empresa que ele não tem know-how, vai quebrar. São duas coisas. O cara não sabe produzir, ele nunca teve esse hábito de produzir, né? De servir, de fazer o bem, de dar frutos, ele vai quebrar. E o cara que não tem conhecimento. Isso acontece muito com jogador de futebol também. Né? Muito comum. A gente viu o caso agora recente de jogadores caindo em vários escândalos de pirâmides, né? 5, 6 milhões de prejuízo, tentando dinheiro fácil e rápido. Precisa? Não. Não tinha necessidade, né? Não tinha necessidade. Eu tive essa semana em São Paulo, eu vi o Miller, foi campeão do mundo em 94. Aí ontem a gente conversando, os amigos lá, eles falaram, poxa, mas o Miller já passou um aperto financeiro, ficou com dificuldade até de ter comida em casa. Eu falei, cara, como que pode? Mas porque aquela época eu não pagava tão bem o jogador. Eu falei, não, mas eles ganham, eles tinham um bom salário, né? Você tem galera da década de 90 aí, fora os grandes astros, mas uma galera que jogou em grande time. Ele jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo, né? Seleção brasileira. Seleção brasileira, campeão do Já mundo. ouviram falar no livro Pai Rico, Pai Pobre? Qual é a diferença do rico pro pobre? O rico é aquele que foi comprando ativos ao longo da vida. O pobre é aquele que acumulou passivos. Muitas vezes o jogador de futebol acumula passivos. Carrão de luxo, separação. Mansões. Isso é um custo absurdo para manter uma casa grande, que às vezes é uma família de 3 pessoas. Agora, se ao longo da vida, por mais que a carreira seja curta de um atleta, ele foi acumulando ativos, isso está gerando o patrimônio dele até hoje. O pessoal fala muito do Adriano Imperador. Ele tem pelo que a gente ouve falar, tem uma administração de imóveis muito boa na Itália, são ativos que geram renda para ele até hoje. Ativos, pai rico. Exatamente. Ontem a gente estava eu fui ao Maracanã ontem, a gente estava observando um jogador lá, falou, poxa, esse cara tá aí no nosso time há 5 anos, ganhando 1 milhão por mês. Poxa, esse cara, foi conversa ontem, na hora do intervalo, tava eu e o Guilherminho conversando, falei, poxa, você imagina se esse cara teve a gente não usou a educação financeira, o termo, tinha uma disciplina para poder segurar ali, né? Pô, tá resolvido, vai acabar a carreira e vai ter situações de se manter, né? Eu já vi o Diego Ribas, se não me engano, falando que sensacional. Uma vez acho que foi o Ronaldo Fenômeno falou pra ele que quando você não tiver 10 milhões de dólares, você não pode fazer graça com o seu dinheiro, não. E a maioria dos jogadores, no primeiro salário, já começa a torrar em passivo, roupa, carro. Diego Ribas, cara, assim, eu já gostava dele como profissional, né? Com a carreira dele. Depois que eu vi o podcast dele lá no Brilhante. Cara, é sensacional. É muito diferente, é fora da curva demais. Vamos lá, então. Pergunta aquela. Já deu 1 hora, gente. Para com isso. Nem Chilinho, o que eu te falei antes da gente começar.
você tem que ser uma figura presente aqui, cara. De tempos em tempos Será um você prazer, vir que aqui alegria. e falar, porque assim, muito é um assunto transbordo, que, né, cara? sem desmerecer os nossos outros convidados, pelo amor de Deus, amo todos vocês, mas o que o Oshili está trazendo aqui é uma novidade. Uhum. Por mais absurdo que seja isso, mas é uma novidade. Não é uma novidade, é uma coisa que a gente desconhece. A gente ignora Não, essa necessidade desse seu trabalho. eu sabia que esse podcast ia ser sensacional, cara. Que bom. O mínimo, e a gente tem bastante coisa para. Vocês já notaram muitas coisas, né? Mas ainda tem mais, tá, gente? Mas a gente combinar quando esse novo produto for sair do papel, você vem aqui Claro. pra gente participar do lançamento junto com você e mostrar pro pessoal. E a gente tem uma pergunta bombástica aqui no final. Mas assim, ele é bem centrado, eu acho que ele vai ter resposta na ponta da língua. será? Porque Faz aí. assim, é uma coisa pra gente olhar pra dentro e às vezes é difícil, né? Oshili, qual que é a sua potência limitada? O que faz você hoje dentro do seu trabalho, do seu casamento, né? Agora você é pai. O que te faz como um todo ser uma potência limitada? O que você tem como potência limitada? Eu acho que a palavra-chave seria disciplina e paciência também. Feijão com arroz por muito tempo, a gente vai longe. Eu falei várias vezes sobre isso, de fazer pouco a pouco por muito tempo. Não se constrói nada grandioso da noite para o dia. Normalmente a gente vê alguém crescendo, o brasileiro já fala assim, putz, aquele ali cresceu da noite para o dia. Só que o noite para o dia normalmente leva 10 anos de trabalho. Eu sou esse trabalho de formiguinha de 10 anos. Eu faço quieto, pacientemente, com disciplina. Eu acho que essa é a minha potência. Tanto no casamento, tanto com relação a investimentos, tudo com consistência e visando o longo prazo. E agora como pai, né, Oshilin? Agora como Bem-vindo ao pai. time, né? 7 meses já. E como passa rápido a vida de pai, né? Impressionante. O tempo muda, a percepção nossa de tempo ela é outra. Exatamente. A gente está acostumado a trabalhar, tá trabalhar. Agora já. Agora já. Os 3 primeiros meses mais complicados. Mas agora, tranquilo. Muito bom, muito bom. Ricardo, muito bom. dê suas considerações finais para a gente ir fechando. Parabéns para vocês, parabéns para nossa audiência, Rafael, que recebeu esse conteúdo avassalador, de interessante, de necessário. Esse transbordo de hoje se aplica a todo mundo. Mamana Caducano pode anotar muita coisa aí que vai sair do zero e vai prosperar. Vai iniciar aí uma potência ilimitada. Bacana. Oshilin, te agradecer. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado pelo seu transbordo. E dê suas considerações finais. Pode fazer jabá, porque se você não fizer, eu vou fazer, gente. Vou fazer mesmo. Primeiramente, eu que agradeço. Foi um prazer. Como eu disse, estou acompanhando o projeto do Potência Ilimitada como espectador. Agora, participando aqui foi uma alegria. Pretendo voltar. Quero voltar também trazendo meu sócio, que vai trazer uma visão diferente. Excelente. Vai falar muito sobre dívidas, finanças. Eu gosto muito do tema de investimentos. Então, eu gosto também que a gente possa falar aqui do outro lado da moeda. Como fugir desse problema das finanças. Bacana, cara. Exatamente. Perfeito, Então, perfeito. agradeço demais. E gostaria também de deixar mais uma vez o convite para a audiência que quiser participar, começar a poupar, começar a se educar financeiramente, construir a carteira do zero até a sua carteira de investimentos montada na comunidadedenaro.com. Você consegue acessar e por R$ 29,90, super acessível, acho que é um valor justo, é mais barato que uma pizza que você vai comer hoje à noite. Você pode comer a pizza, mas dá para pagar a Comunidade Denaro. Você vai ter acesso a um conteúdo de 148 aulas e mais, muito que vem pela frente. Dá para comer a pizza assistindo a Comunidade Denaro e crescendo a potência ilimitada. Com certeza. Pessoal, vamos finalizando aqui mais um episódio. Eu gostei muito, a experiência para mim, ela mexeu muito, porque me vi em várias lacunas aqui dentro da minha caminhada. Então, se você se identificou, né, com a minha situação, vamos entrar na comunidade do Oshilin, que eu vou entrar na comunidade Denaro, sem dúvida nenhuma, para eu poder aprender um pouco. E olha o que ele falou, a importância também da gente aprender e ter a oportunidade de fazer isso em família, ensinar isso para os nossos filhos, fazer com que as gerações venham, né, já com essa educação que às vezes faltou para nós. E se você se identifica já com o perfil do Ricardo, que já está um pouco mais, né, maduro em relação aos investimentos, à educação financeira, a comunidade também vai ser um bom lugar para você, ou quem sabe até mesmo a
a consultoria. E aí, dentro da comunidade denaro.com, para poder acessar o Netflix das finanças. Exatamente. Mas se eu quero ir para a consultoria direto, eu procuro no Instagram. Direto no meu Instagram, @ostilio.neto. Pode me chamar no direct. Tem aí? Ah lá, Opa! olha, com Ah H. lá. Ostilio.neto. Certinho, perfeito. Então, quem tiver interesse pela consultoria, a gente vai estar de portas abertas, né? E teremos consultoria, teremos aulas da comunidade Denaro e muito em breve, se Deus quiser, o curso de investimentos eu volto para a gente lançar aqui dentro. Boa! Excelente. Galera, fiquem com Deus. Mais do que nunca, esse episódio eu só posso desejar uma prosperidade gigantesca para você, para os seus negócios, para a sua família, e dessa vez com uma pitada realmente da parte de finanças, que você prospere financeiramente, aprendendo, assim como eu, a partir de agora, vou correr atrás desse prejuízo aí para aprender e fazer os investimentos da maneira correta. Lembre-se que você é uma potência limitada, ponha para fora, aproveite junto com a gente aqui todos esses insights, semanalmente trazendo para vocês, vamos crescer junto, vamos explodir essa potência limitada que está aí dentro do seu coração. Fica com Deus, um abraço para todo mundo, valeu! Bora prosperar, galera!